Depois da vitória contra a equipe do Cuiabá por 3-0, finalmente a imprensa do centro do país voltou a falar do Internacional. E eles estão espantados com Roger Machado. Nesse vídeo eu quero te mostrar essa situação, falar também do famoso novo melhor futebol do Brasil, mas te explicar também outra situação sobre Filipão, Luiz Felipe Scolari e a possibilidade dele vir para o Internacional, porque numa recente entrevista ele falou sobre essa possibilidade e se ele toparia vir para o Inter num cargo de diretor esportivo, coordenador técnico. E também quero te falar sobre Alexandro Bernabei, jogador que hoje é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, mas que ainda tem uma indefinição no Internacional quanto à sua permanência. Quero te atualizar também quanto a essa situação, mas antes, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Também quero falar pra vocês que no primeiro link na descrição tem a BW, que é a melhor loja de roupa masculina para tu poder comprar, e dentro do site da BW, utilizando o cupom TN12, tu ganha 12% de desconto dentro do site. Lá tu vai encontrar as melhores camisetas básicas que não desbotam, mesmo tu lavar 50 vezes, eu não tô brincando, não possui odor também, e além disso tudo, as camisetas da BW são extremamente confortáveis no modelo egípcio, então não perde tempo porque são muito custo-benefício, e compra, primeiro link na descrição. Vai lá, dá uma olhada no site, se tu gostar, não esquece, utiliza o cupom TN12 que tu vai estar ganhando 12% de desconto na primeira compra, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional. O Inter que não treina hoje no CT Parque Gigante, folga para os jogadores, a reapresentação tá marcada para amanhã. O Inter que só joga no próximo domingo contra o São Paulo, lá no estádio Morumbi, o Inter que deve viajar no sábado para São Paulo, tá? Mas o que eu quero começar aqui falando com vocês é sobre Alexandro Bernabei, o melhor lateral esquerdo do Internacional desde Kleber Chicletinho. Deixa nos comentários, inclusive, se tu concorda com esta opinião. Mas o fato é que é um jogador que vem atuando muito bem com a camisa do Internacional, foi um achado do Roger Machado, assim como o Bruno Gomes na direita. O Alexandro Bernabei, inclusive, vem cantando o futebol brasileiro. Em 10 jogos tem um gol e uma assistência, várias chances criadas, e inclusive, segundo o SofaScore, em notas, ele é o único lateral esquerdo que ainda não teve uma nota menor que 7. Os 10 jogos do Bernabei tiveram nota no mínimo 7. Ele é um jogador que é incrivelmente regular. Isso não é no sentido pejorativo, é no sentido bom da palavra regular. Ele é sempre um cara que é constante. E além disso, ele é o lateral esquerdo com a maior nota também deste Brasileirão, 7.43, só para vocês terem ideia. Mas nem tudo é um mar de rosas, porque o Bernabei tem contrato, como todo mundo bem sabe, somente até o fim desse ano. Ele pertence ao Celtics da Escócia. O Inter também já sabe seu passe fixado, que é de 4 milhões de euros, ou seja, 20 milhões de reais, e o Inter não tem essa grana, né? Isso também já todo mundo sabe dessa situação, que o Inter não tem dinheiro para comprar o Alexandro Bernabei. Bom, o que tu vai me perguntar? Como é que o Inter vai conseguir então ficar com ele? Se não dá para conseguir um novo empréstimo, se não dá para comprá-lo pelo passe fixado estabelecido com o Celtics, como é que o Inter vai fazer para ter a permanência do Bernabei? Por duas vertentes. A primeira, pela vontade do atleta. O Inter vai usar o Bernabei para conseguir convencer o Celtics que aqui é a melhor escolha. Então ele vai pedir para o staff do jogador também forçar, né, uma venda lá da equipe escocesa. O segundo modelo que o Inter também vai adotar é negociar com o Celtics um valor um pouco mais baixo e ainda mais, um valor parcelado. O Inter não vai pagar esse valor à vista. O Inter vai tentar negociar aí algo em torno de 2 a 2 milhões e meio de euros, e dentro desse valor a gente vai estar estabelecendo que vai ser uma contratação parcelada. O orçamento que o Inter vai ter para a próxima temporada e contratações já vai passar pelo nome do Bernabei. Então o orçamento que o Inter vai ter para a próxima temporada já vai ser diminuído com a compra do Alexandro Bernabei. O Inter tá otimista, e o que eu posso te garantir nesse momento, para tu não ficar angustiado, será que o Bernabei vai sair? Será que vai acontecer igual aconteceu com o Fabrício Bustos? A situação do Bustos é diferente porque o Bernabei quer ficar. E outra situação também é que nesse momento o Inter tem confiança que vai conseguir comprar o Bernabei, porque a compra do Bernabei já seria por orçamento da próxima temporada, não envolveria o orçamento ainda deste ano, tá bom? Outra situação que eu quero falar agora com vocês
sem ter nada a ver com o Alexandre Bernabéu, é sobre Luiz Felipe Scolari, que deu uma entrevista recentemente agora para a Rádio Guaíba e falou que tá torcendo pelo Internacional. Sim, ele disse que tá torcendo para o Inter, para o Roger Machado e para o Paulo Paixão, no qual ele é muito amigo, né? São duas pessoas que viveram com ele e ele disse que deve muito, inclusive, e por isso que tá torcendo pro Colorado. Ele disse, olha, tomara que o Colorado vá bem. Ele disse também que o Roger não é um gremista, é profissional. E aí ele se colocou, inclusive, no lugar do Roger Machado. Ele disse, assim como eu sou profissional, se tivesse que ir para o Inter, iria de coração e faria o melhor trabalho possível. Ou seja, o Luiz Felipe Scolari aceitaria trabalhar no Internacional. A gente sabe que ele se aposentou na carreira de treinador, mas ele aceitaria um cargo que o Inter tentou para o Abel Braga, que seria um cargo de coordenador técnico, um cargo que o Inter não tem. O D'Alessandro vai falar, o D'Alessandro é um diretor esportivo, é o cargo que era do Magrão. E aí o Inter tem um diretor executivo que agora é o André Mazzucco e o vice-presidente de futebol que é o José Olavo Bisol, mas o Inter ainda não tem aquela figura de um coordenador técnico, que era a ideia de ter o Abel Braga, que chegaria junto com o Mazzucco e também com o D'Alessandro. O Luiz Felipe Scolari poderia ter esse nome também, mas não existe hoje nenhum interesse do Internacional, foi realmente só, né, uma indagação por parte do Filipão, né, colocando primeiro essa torcida pelo Roger e também pelo Paulo Paixão, e também falando que estaria torcendo para o Internacional e que aceitaria também o convite do Colorado, caso a direção do Inter o chamasse, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora pra vocês é pra falar da imprensa do país. A gente sempre fala aqui da imprensa do país, que não fala do Internacional. E ontem, depois daquele baile de bola que o Inter conseguiu fazer no Cuiabá, mas a gente vai falar, mas o Cuiabá é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas é o mesmo time que nesse Campeonato Brasileiro tocou 5-0 no jogo contra o Fortaleza, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. É o mesmo time que, por exemplo, né, venceu também, empatou com o Juventude, que foi um time que o Inter também venceu, e lá atrás falaram que eram qualidades diferentes. O Cuiabá venceu, por exemplo, o São Paulo, no Morumbi, jogo que o Inter tem nesse próximo domingo, venceu por 1-0 o São Paulo. Então não é um clube bobo, né? Tem bons jogadores. O Inter não enfrentou um morto, né, por exemplo. O que eu quero trazer pra vocês é o que diz a imprensa do centro do país, dizendo que estão já vendo a identidade de Roger Machado. E aí eles colocaram aquela jogada, e eu vou colocar inclusive na tela para vocês, junto com a indagação desse profissional, né, dizendo que o Inter teve ali uma jogada, troca de passes, e é um jogo coletivo executado pelo Roger Machado, que foi assim que, como ele falou na entrevista coletiva, aquele jogo apoiado, aquele jogo coletivo que ele gosta de ter. E aí eles compararam o Internacional com o Arsenal do Arteta. E se tu for ver, é muito parecido, né? Até pelo uniforme, né? Parecia realmente que era o Arsenal jogando e não o Internacional. E obviamente o modelo do Arteta e do Roger, apesar de teoricamente serem diferentes, né, na prática acaba sendo um pouco parecido. Veja aí o que falou na imprensa do país, na ESPN, sobre o time do Internacional na partida contra a equipe do Cuiabá. E eu acho importante falar sobre o trabalho do Roger, porque a gente está vendo as digitais do técnico. Tem uma jogada da bola na trave do Bernabéu. Troca de passes. A troca de passes desde o campo defensivo até o Rocher participa. Praticamente o time inteiro participa, envolvendo, balançando a defesa adversária, aproximando, e ali é coletivo, ali é o trabalho sendo executado. Aquilo ali não é algo aleatório. É o Roger tentando evoluir e trabalhar para que essa equipe seja uma equipe com mais qualidade quando tem a posse de bola. E o time colocou isso em prática ontem. Aliás, parecia até o Arsenal um pouco, né? Com aquele uniforme ali. Como é que é? Parecia até o Arsenal. Aquela... Não, se você... Eu tô aqui fazendo uma comparação... Uniforme ou futebol? Não. Ontem as duas coisas. Com toda sinceridade, Abel, se fosse o Arsenal ou o Manchester City fazendo aquela jogada, tava todo mundo comentando. Você tem razão. É mentira, Prati? Não, você tem razão. Essa mesma jogada que a bola termina na trave, se fosse o Arsenal, o Manchester City, o Barcelona ali, tava todo mundo comentando. Mas o que lembrou o Inter com essa jogada ontem? Fala lá pro fã de esporte. Vendo o Inter fazendo essa jogada, o que lembrou? Parecia o Arsenal do Arteta ali. E durante... Os torcedores do Grêmio vão falar que você é emocionado. Mas pode falar. E alguns do Inter vão falar que você tá Eu zicando. não ligo pra isso. É isso aí, garoto. Você tem Foi personalidade. muito bem, Donato. O que eu tô querendo dizer é que foi uma linda jogada. Boa. Linda jogada, trabalhada, envolvendo. O time ontem jogou muita bola bola mesmo. Bom, esses foram aí falando, né, inclusive o Abel Neto falando sobre essa situação, inclusive deixa nos comentários se tu concorda, né, sim ou não, se tu acha um pouco de exagero, se tu acha que é precipitado ainda falar, né, que o Inter é parecido com o Arsenal
não do Arteta, mas o fato é que o Inter vem jogando bem, não é do jogo contra o Cuiabá, não é do jogo contra o Fortaleza, não é do jogo contra o Juventude. As últimas 6 partidas do Internacional, o Inter vem tendo bons resultados, né? Só nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e um empate. Se o Inter continuar nesse aproveitamento, né, o Inter vai acabar na segunda, terceira colocação no Campeonato Brasileiro para um time que a gente estava colocando que no início do turno iria brigar para não cair. Lembra? Assim que o Eduardo sai do Internacional, a gente falava, olha, vamos focar nos 45 pontos. Era isso que todo torcedor colorado pensava. E agora a gente já pensa e até imagina uma possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Mas deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Fato é que eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!